Scrappers de todo o Brasil e sejam muito bem-vindas ao My Story Week. Eu me chamo Débora Praz, eu sou professora de scrapbooking e o evento My Story Week é o evento para você descobrir o scrapbooking de verdade, contar sua história de maneira leve e divertida. E no final desse evento você vai ter em suas mãos um layout lindo, uma página de scrapbooking feita por você, mesmo que você nunca tenha recortado ou colado uma foto sequer. A gente já teve 2 aulas maravilhosas e antes de começar o conteúdo da aula de hoje, eu quero revisar com você o que a gente viu nas 2 primeiras aulas do My Story Week. Na primeira aula eu te mostrei os passos essenciais para você fazer o scrapbooking de verdade, para você não gastar dinheiro à toa, não fazer projetos sem sentido, perder tempo com aquilo que não importa para o scrap. Foram passos essenciais, mesmo para quem nunca fez scrap ou para quem já tem alguns álbuns aí de experiência. Na segunda aula você aprendeu melhor a maneira de deixar o scrap leve, divertido e conheceu a nossa fadinha do scrap. Quem lembra aí do nosso acrônimo FADAS, que significa Foto, Amor, Design, Arte e Socializar. A gente também fez a base do nosso layout, pintamos e bordamos literalmente. E se você ainda não assistiu às aulas 1 e 2, nem começa a aula de hoje, que é a terceira. Volta lá para assistir. No grupo do WhatsApp tem os links para você ver. E eu quero lembrar que as aulas vão ficar no ar somente até domingo, tá? Domingo agora. E eu quero também agradecer todos os comentários, mensagens lindas que vocês estão me mandando sobre as aulas. Quero agradecer a participação de vocês no grupo de WhatsApp. Eu fico muito feliz em ver esse movimento que a gente que ama scrapbook estamos criando para contar as nossas histórias de maneira leve e divertida. E hoje na nossa última aula eu vou te mostrar o caminho do scrapbooking de verdade. A gente vai finalizar o projeto que já está ficando lindo e quero começar essa aula fazendo uma coisa muito legal. Vou atender pedidos de vocês e tenho certeza que eu vou ajudar quem está aqui conhecendo comigo o scrap pela primeira vez. E vocês que já fazem scrap, que já têm álbuns feitos, ou álbuns por terminar, ou mesmo quem conhece e faz outros tipos de artesanato. Eu vou mostrar para vocês o caminho para o scrap de verdade. Vamos ver juntas? Meu nome é Jétima, eu sou uma gerente de projetos, né? Estou no último semestre de engenharia civil e o artesanato sempre foi meu refúgio. Fiz scrap há muitos anos atrás, dei uma parada. E com os vídeos da Débora eu resolvi voltar e quando ela viu o clube eu acho que eu fui uma das primeiras inscritas. Eu comprava porque eu achava bonitinho, alguma coisa assim. Até com compras eu estou comprando coisas mais úteis. Estou utilizando o que eu compro. Ferramentas que eu nunca tinha usado, aprendi a usar no clube. Eu vejo que minhas páginas estão saindo até mais a minha cara mesmo. Meu nome é Melina, sou de Fortaleza. Eu vi que ela tinha lançado um clube online, clube de assinaturas, e aí rapidamente eu já me inscrevi e voltei a ter aquela nostalgia, aquele monte de aprendizado, aquele monte de aula, aquela coisa maravilhosa, e voltei a praticar scrap agora com um novo propósito, que é o de contar a história da minha filha. Minha filha Helena tem 6 meses e é a mascotinha do nosso grupo, né? O que mudou na minha forma de fazer scrap é que hoje eu consigo ter muito mais inspirações, né? Me inspirando mesmo no projeto que a Débora faz, e aí eu faço a minha versão, mudo uma coisa aqui, outra ali, mas pelo menos assim, eu tenho um layout, eu tenho uma ideia de como fazer aquele projeto sem ser do zero, né? Então eu acabo me inspirando muito nas aulas dela, os layouts delas são as coisas mais lindas. Eu já conhecia outras professoras e outras formas de fazer scrap, mas foi o jeito dela que me inspirou de verdade, e assim, realmente ela é uma grande inspiração para mim. Meu nome é Lúcia Tomás, eu moro em Porto Alegre, eu faço scrap desde 2008. Eu entrei na plataforma porque eu já conhecia o trabalho da Débora, eu me identifico muito com a maneira como ela trabalha, ela prioriza a foto, ela prioriza a história, ela prioriza as memórias e junto com tudo isso ela alia uma técnica maravilhosa, faz a gente ter um local onde tu possa pesquisar as coisas que tu tá com vontade de fazer. Isso tudo assim tá me ajudando bastante, né? A produzir mais, a ter mais vontade de fazer o scrap que a gente gosta, né?
Quem olha um projeto desses que a gente está fazendo aqui no evento, né, vê o projeto pronto e nunca fez scrap na vida, de repente se pergunta, né, como foi feito, se é difícil, que material que usa para fazer e às vezes até desiste antes de começar. E o scrap de verdade não precisa ser difícil. Ele não é para ser um sofrimento fazer, né? Sabendo o caminho, e aí é com cada uma, né, a velocidade para trilhar esse caminho. Lembra que eu contei para vocês que eu fazia as agendas com aquele monte de coisa colada, né? Naquele tempo, o que eu usava, né? Cola, tesoura, uns adesivos. Hoje a gente tem bastante material, ferramentas variadas que podem nos dar suporte. E eu deixo essas informações todas organizadas para as minhas alunas não terem dúvida do que vale a pena comprar, do que usar. Essa aqui é a plataforma que as minhas alunas têm acesso. Aqui nesse espaço você clica e tem lá vídeos sobre várias ferramentas, tudo organizado, né, falando sobre cada uma. Porque não precisa comprar tudo de uma vez, você vai vendo como usa, para que serve, e aí vai decidindo se vale a pena comprar ou não. Nessa área aqui também é possível pesquisar o nome de uma ferramenta ou técnica ou material e encontrar quais são as aulas que mostram como usar ou como fazer. Tem aulas falando sobre carimbo, sobre crocodile, né? Falando dos materiais, como usar. E a foto, que é outra preocupação de vocês. Como que eu imprimo, como organizo, que foto eu escolho. Tem informações sobre isso aqui. E técnicas que vocês sempre me pedem. No projeto do evento, a gente viu algumas, viu técnicas de bordado, de carimbo. E aqui nessa aula, por exemplo, eu ensino o uso de aquarela. Nessa daqui a gente fez flores em tecido e tem muito mais. E você tá vendo que não tem aqui uma ordem, né? Você entra, escolhe e faz o que quer, o que gosta. Esse é o caminho para contar suas histórias através do scrapbook de forma leve e divertida. Não precisa se cobrar porque está atrasado ou porque não tem tempo. Você decide quando quer fazer o projeto e vai na sua velocidade. Tem outro ponto bem importante. Vocês sempre me falam como gostam de se inspirar em outros projetos ou que não tem criatividade, trava na hora de fazer. Esse aqui é o espaço das comunidades, onde você pode se inspirar nos projetos de outras pessoas. É onde as clubbers postam os projetos delas. E tem o grande ouro, né, que vocês viveram essa semana, que é estar com pessoas que gostam do mesmo que você. Tem alunas minhas que contam que as pessoas olham meio estranho, sabe? Quando vê ela recortando, né, ali mexendo nos papéis. Tem marido que não entende, que acha tudo perda de tempo. E eu vou te dar um exemplo aqui engraçado. Não adianta conversar de churrasco com um vegetariano, né, que não come carne. E não queira convencer ele a comer, né? E não é questão do que é melhor ou pior, mas viva como você gosta, fazendo scrap, tendo uma vida mais leve e divertida. E mostra, de repente, se o seu marido, né, é um desses que acha perda de tempo, mostra para ele o valor disso, faz um álbum para ele com foto da família, dos amigos, quero ver se ele não vai gostar. Eu mesma já fiz álbuns de viagens que meu marido fez e ele adora mostrar para os amigos. Para o scrap ser leve e divertido, você precisa conhecer, conversar, trocar ideias com pessoas que amam o scrapbooking, que entendem do que você entende, que gosta de falar do assunto. Vocês viram como é uma troca muito gostosa no grupo. No clube, a gente também tem encontros ao vivo online e eles ficam gravados, a gente faz um projeto ao vivo e depois a gente conversa, né? Tem a resenha depois. E depois de te mostrar todo esse caminho, o passo a passo, e deixar seu scrap mais leve e divertido, agora chegou a hora de finalizar o nosso projeto. Vamos lá? Chegou a hora de fazer o nosso arco-íris e para isso a gente vai precisar do molde impresso numa folha sulfite A4. Eu vou mais ou menos ver ali aonde eu quero posicionar ele. Vou recortar um pouquinho em volta só para ficar com uma folha menor na mão e conseguir enxergar ali. Eu quero que ele fique no meio, mas um pouco para cima da página para eu ter espaço para colocar as fotos embaixo. E eu vou usar esse molde transferindo esse desenho para a página. E eu vou fazer de um jeito que talvez você lembre dessa forma de fazer lá da escola. A gente usava às vezes isso para passar um mapa para um papel, copiar algum desenho. E aqui eu acho que é a forma que funciona melhor para a gente fazer esse recorte. Então eu peguei um lápis e eu vou riscar o verso do papel, praticamente o verso todo, mas o importante é que tenha ali esse risquinho, essa pintura de lápis atrás das linhas do molde. Então eu uso o lápis assim de lado e vou passando ali até riscar a parte do verso quase toda. E dessa forma a gente vai conseguir transferir esse desenho para a página
aonde a gente vai fazer o projeto. A ideia da posição aqui desse arco-íris, como eu falei, é que ela fique no sentido horizontal, mais ou menos no meio, mas no sentido vertical um pouquinho mais para cima, que me dê mais espaço naquela parte inferior da página para colocar as minhas fotos. Esse tipo de recorte na página, existem máquinas que fazem isso, como a Silhouette ou a Cricut, mas eu aqui queria mostrar para vocês uma forma manual de deixar esse efeito super bacana na página. Agora chegou a hora de transferir, então eu peguei uma caneta esferográfica qualquer, e eu vou pegar um pedacinho de fita crepe para posicionar e para segurar esse molde no papel. Não precisa, mas ajuda bastante se a gente conseguir colar, e a fita crepe permite que a gente cole e descole sem danificar a página. Então eu coloquei o meu projeto bem alinhado na base de corte, porque eu acho que quando ele está alinhado com as linhas da base de corte eu visualizo melhor a posição, medi ali com os dedos para ver se estava mais ou menos no meio, olhei bem ali a posição. Nesse momento vocês não conseguem ver na câmera, mas eu até me levantei para conseguir enxergar bem de cima assim a posição do arco-íris, e aí colei o molde no papel. E agora eu vou pegar uma caneta e vou riscar acompanhando o molde todas as linhas. E eu vou passar essa caneta aplicando até uma certa pressão, porque é esse risco de caneta que vai fazer com que o desenho transfira para o papel. Aquele grafite que está do outro lado vai marcar o papel de baixo, mas de uma forma bem suave, que vai ficar fácil, até se eu precisar apagar ali vai ser bem tranquilo. Então eu vou passando a caneta em cima de todas as linhas para desenhar o arco-íris. Isso me lembra muito a época da escola, que a gente fazia isso quando queria copiar um desenho, ou como eu falei ali, para copiar um mapa. E eu acho muito gostoso quando o Scrap traz para a gente essa coisa da infância, essa alegria que a gente tinha quando estava ali fazendo um trabalho de artes, usando uma canetinha, um lápis de cor. E esse momento aqui do projeto me levou para aquela época. Esse tipo de recorte, para fazer manualmente, não é com qualquer desenho que a gente consegue. Tem alguns que são mais complicadinhos, outros mais fáceis. Mas quando a gente pratica bastante o uso do estilete, porque sim, a gente vai usar o estilete para fazer esse recorte, nos abre um leque de possibilidades do que a gente pode fazer numa página. Eu sempre comento que eu acho legal a gente treinar, praticar o uso do estilete, porque a gente tem ferramentas que facilitam o corte, como as guilhotinas, as refiladoras, mas tem algumas coisas que uma guilhotina não faz, que só o estilete faz. Então eu acho legal a gente treinar, praticar, conhecer a ferramenta e nos permitir criar essas coisas assim diferentes. Esse arco-íris aqui eu poderia ter feito de várias formas, mas eu acho que o fato dele ser vazado na página, e vocês vão ver como a gente vai montar ele aí com um pouquinho de relevo, dá uma dimensão diferente. Quando a gente está olhando o álbum, né, vendo com as mãos, a gente percebe as camadas e percebe tudo que foi feito, e eu acho que isso deixa o projeto muito interessante. Eu até comentei isso quando eu apresentei o projeto. Eu gosto de páginas que quanto mais a gente olha, a gente vai encontrando detalhes. E aí, quando eu terminei de riscar, eu vou tirar ali com cuidado o meu molde. E aí eu vou terminar com esse risquinho, ó, bem fraquinho na página. E isso facilita se eu precisar apagar uma linha depois do que se eu riscasse direto de lápis de alguma forma. E agora é estilete bem afiado. Lembrar que quando a gente corta com estilete, a lâmina está na parte ali lateral, então a gente não segura o estilete em pé como uma caneta. A gente segura ele inclinado e do jeito que vocês estão vendo na tela, com a mão apoiando, fazendo força em cima dessa ferramenta. E aqui o importante é lembrar que a gente não precisa fazer grandes manobras com a mão. Aqui a gente vai fazer, assim como a gente fez com a tesoura na hora de recortar, a gente vai mexer o papel. Então vejam que eu vou girando a minha folha, que eu mudo de posição várias vezes. Quando a gente corta com estilete, é importante encontrar uma posição bem confortável das mãos, segurar a folha bem firme para ela não escorregar. A gente precisa sim fazer um pouquinho de força com o estilete. Eu estou cortando aqui um papel 240 gramas, que é mais grossinho.
mas a posição da folha faz muita diferença. Então vejam como o tempo todo ali eu corto um pouquinho, quando a minha mão começa a ficar ali um pouquinho torta, eu já mudo o papel de posição. E vocês estão vendo aqui o corte na velocidade que eu fiz mesmo. Fui cortando com calma, olhando as linhas ali, né, sem pressa de terminar, para conseguir fazer isso de uma forma bem tranquila e dar tudo certo no final. É muito importante que o estilete esteja bem afiado, e isso não quer dizer que ele precisa ser um estilete novo. Os estiletes, quando a gente compra, ele tem a possibilidade da gente ir quebrando a lâmina na medida que ela perde o fio. Então, observem bem a ferramenta de vocês, vejam bem o funcionamento dela, de repente até pergunta na loja quando você for comprar, porque a gente não simplesmente joga fora um estilete, a gente tem como ir aproveitando a lâmina, quebrando a pontinha dela e tendo ali uma nova lâmina a ser exposta e ser utilizada. E a gente percebe com o hábito de usar o estilete quando ele começa a perder o fio, que a gente passa no papel, ele já não corta de primeira e aí está na hora de quebrar ali a pontinha e ter um estilete novo nas mãos. Esse arco-íris aqui, ele foi desenhado de uma forma que ele não é uniforme. Ele foi feito esse molde baseado no desenho do arco-íris que tem no printable que eu usei. Então, se vocês procurarem lá o desenho do arco-íris, ele é igualzinho a esse molde aqui. E ele não é todo retinho, todo certinho. Ele é um arco-íris desenhado dessa forma mais lúdica, mais livre. Isso é muito legal para o recorte, porque a gente não precisa de um recorte ali exato, com medidas nem nada. Ele de qualquer jeito vai funcionar, porque ele vai combinar muito bem com os outros elementos dessa página, que é uma página alegre, é uma página lúdica. Então o formato do recorte desse arco-íris coordena muito bem com todo o resto. Esse último corte aqui, desse finalzinho do arco-íris ali, do meio dele, na verdade, eu achei que é onde ele fica assim, um pouquinho mais difícil a gente fazer essa curva pequenininha da ponta. Existe uma ferramenta que é chamada estilete de precisão, que ajuda nesse tipo de corte, mas eu quis usar um estilete tradicional aqui para mostrar para vocês que é possível fazer isso com um estilete comum. E aí, depois de fazer todos os cortes maiores, eu finalizei com o cortezinho ali da parte de baixo para conseguir então soltar essas partes do arco-íris e ter, na verdade, um buraco em forma de arco-íris na minha página. Ou, falando de uma forma mais bonita, ter um arco-íris vazado no meu projeto. Então, soltei ali todos os pedacinhos. E com esse elemento vazado, a gente tem algumas possibilidades do que a gente pode fazer. Mas o que eu quero aqui é simplesmente colocar um papel colorido no fundo. Peguei uma borracha bem macia e fui com bastante cuidado, bastante delicadeza, apagando ali alguns pontos que o lápis apareceu um pouquinho, mas fazendo a transferência dessa forma ele fica bem suave, fica fácil de apagar, é bem tranquilo. Com todas as linhas apagadinhas, eu vou começar a preparar a colagem e eu não vou usar cola, eu quero dar uma camada a mais. Não é um volume porque vai ficar na parte de trás, mas eu vou usar fita de relevo para colar o papel colorido na parte de trás. Se eu tiver uma fita de relevo em fita, como essa primeira que eu peguei para usar, eu posso colocar na base de corte e cortar com o estilete em tiras bem fininhas para conseguir aplicar essa fita de relevo ali no verso. Estou usando a pinça que me ajuda a colar, não é essencial, mas ajuda bastante. E quando a gente corta esse tipo de fita adesiva, de fita de relevo com a tesoura, muitas vezes a tesoura gruda na fita, tem algumas tesouras que são bem antiaderentes, mas ainda assim, às vezes fica até mais difícil de cortar quando a gente quer uma tira fininha como essa que eu estou usando. E aí, colar na base de corte e cortar com estilete é a maneira mais fácil, mas uma dica importante aqui é não deixar essa fita colada na base de corte por muito tempo. É só ali rapidinho enquanto corta, se sobrar um pouquinho, lembrar de tirar e descartar ou guardar, porque se a gente deixar na base de corte até o dia seguinte, ela gruda mesmo e fica difícil de tirar. Mas eu demonstrei aí como fazer se você tiver uma fita de relevo em forma de fita, mas eu gosto muito de usar essas já cortadinhas e essa daqui é em tirinhas bem fininhas, então fica muito legal
para fazer projetos como esse. E vejam que eu consigo manipular a fita para ela fazer o contorno do arco-íris. Eu não preciso cortar vários pedacinhos. E tirando a película protetora de cima, fica até mais fácil de modelar essa fita. Então eu não puxo ela, eu vou só modelando ali com cuidado para eu ter relevo em todas as partes do arco-íris, para quando eu colar o papel colorido ali por trás, eu ter essa dimensão a mais na minha página. Eu demonstrei com a fita de relevo em fita, cortando ali na base de corte com um pedacinho, mas eu posso fazer tiras mais compridas para ficar como essas aqui que eu estou usando, mas a ideia aqui é colocar a fita de relevo em todo o arco-íris, em volta dele e em todas as tirinhas ali do meio. Como eu comentei, eu poderia montar esse arco-íris de várias formas, né, recortando papel colorido, usando papéis de cores diferentes. Tem muitas coisas que dá para fazer a partir dessa ideia de ter o arco-íris no fundo do projeto, de ter um elemento vazado no projeto, mas aqui o que eu quis foi simplesmente dar relevo, dar volume, dar camadas. O projeto fica muito interessante quando a gente trabalha essas alturas diferentes, e aqui vai ser legal porque a gente vai ter um relevo profundo e um relevo depois mais alto, né, dos elementos que eu vou colar ali na parte da frente de cima do projeto. Então, estou finalizando a colagem das fitas com a parte do meio ali. Completando nas pontinhas, eu estou usando uma tesoura para fazer esses pequenos cortes, porque é uma tesoura antiaderente, que não vai grudar a fita de relevo, mas isso vocês têm que observar bastante para não danificar a tesoura, porque quando a gente corta adesivo com uma tesoura que não é adequada, ela fica toda grudenta, daí tem que limpar, então é importante lembrar disso. Alguns pedacinhos de fita eu não tirei a película antes de colar, então estou fazendo isso agora. Eu gosto muito de usar a pinça para isso. Eu até comentei que eu gosto da pinça porque protege o esmalte da unha. Então nessa hora ajuda bastante e eu acho que facilita também para a gente tirar essa pontinha da película protetora. E aí, com toda a fita adesiva aí exposta, chegou o momento de colar. Então eu peguei essa parte colorida do printable, decidi mais ou menos ali que parte eu queria usar. E aí vim com a página e posicionei em cima do papel. Troquei ali algumas vezes de lugar até encontrar a parte que eu gostei mais. E aí, agora sim, temos o nosso arco-íris. Importante pressionar para colar bem. Aqui eu não me preocupei em cortar a folha antes, eu colei e agora eu vou cortar ali o excesso. É um pedacinho de papel que sobra, que pode até ser utilizado para outra coisa. Aqui cortei com a tesoura mesmo, porque aqui no verso não vai aparecer. Tem uma frase que eu falo bastante para as minhas alunas, que scrap não é ponto cruz, então não tem problema se o verso ficar assim, porque quando a gente colocar no álbum vai ter outra página ali atrás. E aí a gente chega agora na parte que eu acho a mais gostosa da criação de um layout de scrapbook, que é colocar as fotos e colocar todos os enfeites. Então eu peguei ali os recortes que eu já tinha feito, peguei as minhas fotos e a minha primeira preocupação é colocar a foto nessa posição de destaque, decidir a sequência de fotos que eu vou colocar, o que vai sobrepor o que e também aquele cartãozinho que vai ser o espaço onde eu vou escrever. E antes de colar, eu vou distribuir todos os elementos na página. Essa é uma etapa muito importante que ajuda muito a gente a compor o layout. Eu não recomendo que vocês saiam colando já, é muito legal a gente experimentar a posição de tudo primeiro, mais ou menos montar quase a página toda antes de começar a colar. Mesmo eu fazendo scrapbook há tanto tempo, eu sempre faço assim, eu sempre coloco as coisas ali no lugar para visualizar o layout como um todo antes de sair colando. E eu já deixei separada ali a minha fita de relevo, porque eu vou criar camadas aqui também. E na hora de distribuir os enfeites, eu vou tentar construir dois conjuntos principais.
E isso eu comentei com vocês quando eu estava falando do design da página. O primeiro conjunto nesse canto inferior direito e o outro ali no canto superior esquerdo para criar essa linha diagonal no projeto. E para dar essa sensação dessa linha diagonal, é importante que esses conjuntos tenham bastante coisa e coisas juntinhas ali. Então eu não espalho os meus enfeites, eu colo tudo bem juntinho. Fui testando ali, eu queria muito incluir o recorte do arco-íris, porque eu acho que como a gente tem um arco-íris grandão, ter o arco-íris recortado pequenininho fica muito legal. E os outros enfeites eu escolhi pensando nas fotos e na história que eu quero contar nessa página. Então testei ali a posição dos enfeites. Muitas vezes o que eu faço nesse momento agora, assim, depois que eu coloco tudo no lugar, antes de começar a colar, é tirar uma foto da página com o celular para consultar depois. Porque o que eu vou precisar fazer agora é tirar tudo do lugar aí para poder começar a colar. E às vezes acontece de eu já não lembrar assim, exatamente aonde que eu tinha colocado cada enfeite. E a gente às vezes encontra assim, aquele ponto que a gente gosta, que é exatamente o que a gente queria. Então, vocês podem fazer isso. Tira uma foto com o celular e fica ali com a imagem do lado para colocar tudo de volta no mesmo lugar. Comecei montando esse conjunto principal da foto e do cartãozinho. Então eu primeiro juntei uma das fotos com o cartão e aí já vou colar esse conjunto ali na página. Vejam que eu tive cuidado de não passar cola na parte que vai ficar em contato com o arco-íris, porque ali eu tenho alturas diferentes, não adianta, né? Não vai ter aonde encostar. Testo ali a posição desse primeiro elemento, a altura para conseguir colocar um enfeitinho ali embaixo. E essa primeira foto eu colei com cola, porque eu estou colando papel com papel. Lembra que tem uma moldura de papel atrás de cada uma dessas fotos. Mas as próximas eu vou usar uma fita dupla face própria para scrapbook, somente porque eu não gosto de usar cola com fotografia. Eu gosto de usar adesivos dupla face que sejam feitos para foto. E aqui, como eu vou ter uma foto colada em cima da outra, eu prefiro a fita dupla face. Então colei ali pedacinhos de fita dupla face, vou tirar a película protetora, sempre com a ajuda da pinça, é uma coisa que eu realmente gosto bastante, acostumei a usar a pinça. E aí vou posicionar as outras duas fotos. Eu quero que a foto central fique por cima das outras duas, e aqui é bem importante para o design da página que as fotos fiquem encostadinhas uma na outra. A gente pode fazer mais sobreposição ou menos, mas não deixá-las separadas, deixá-las encostadinhas cria essa unidade central. E aí vou começar a colar os outros enfeites e eu vou variar entre coisas coladas com cola e coisas coladas com fita de relevo para ter camadas ali diferentes. Aqui eu poderia usar também a fita de relevo em fita e ir cortando os pedacinhos, e uma alternativa são pedacinhos de papelão com cola para dar essa altura, também funciona super bem. Esse momento de colar os enfeites, de decidir a posição de cada coisinha e ver esse layout tomando forma, é uma parte que eu gosto muito. Eu acho que eu diria que é minha parte preferida. E eu gosto de fazer com calma, com tranquilidade, curtindo o processo, ouvindo uma música. Aqui para essa aula eu acelerei um pouquinho o vídeo nesse processo, mas eu quis deixar o processo completo aqui para vocês verem. E eu recomendo que vocês aproveitem bastante também esse momento para ir colando ali, curtindo o processo. A ideia aqui para reforçar o design da página e reforçar esses dois pontos focais que eu comentei, criando essa linha diagonal, é colar os enfeites sempre encostadinhos, eles sempre vão sobrepor um pouquinho com o enfeitinho do lado. A mesma coisa com as letras. As letrinhas ficam encostadinhas uma na outra e coladas nesse formato horizontal, que é um formato que facilita bastante a leitura, mas eu não fiz questão de colar elas muito retinhas. Vocês vão ver que elas estão um pouco desalinhadas, que eu acho que isso combina bem com o espírito dessa página, que é mais lúdico, que é bem leve. E essa florzinha ali no final, ela tem ali cores mais fortes que me ajudam a unir todo esse conjunto ali do título com os enfeites naquele cantinho. Essas letrinhas também dá para recortar contornando ali cada letra,
ou recortar círculos com o furador. Tem algumas formas diferentes de usar esse alfabeto. O carimbo que eu carimbei e recortei para criar esses enfeites, eu acho muito legal porque ele está carimbado no fundo da página e está presente num enfeite em destaque também, eu acho que isso fica muito bacana. E na hora de colar essa frase que eu escolhi para colar ali em cima da página, como ela está colada sobre o arco-íris, que tem duas alturas ali, duas camadas, eu coloquei a fita de relevo só naquela parte mais baixa, não coloquei atrás de toda a frase porque senão ia ficar torto na hora que eu colasse. Essas estrelinhas são os primeiros pontos de cor um pouco fora desses dois conjuntos principais que eu criei e eu vou reforçar isso já já com os últimos enfeites que eu vou colocar. Na criação desses dois pontos para criar a linha diagonal, eu sempre gosto de ter um conjunto com mais enfeites, um conjunto maior do que o outro, o que fica mais próximo da foto, que é para de fato o nosso olhar ser atraído ali para pertinho da foto. E o de cima vai ter ali menos enfeites, mas vai ter alguma coisa acontecendo ali, cria essa ideia da diagonal e deixa a página mais interessante, com mais enfeites, mais coisa para a gente ver. Com os enfeites de papel todos colados, eu peguei alguns enfeites de acrílico que eu tinha separado para usar. Tinha separado o coraçãozinho, aquela outra pecinha de madeira, mas optei por usar só essas florzinhas. E eu gosto muito de trazer outros elementos para criar esses pontos de cor. E podem ser botões, podem ser pérolas, podem ser cristalzinhos. Aqui eu escolhi essas flores de acrílico colorido e eu vou formar conjuntinhos de 3 ou de 2, sempre próximo desses conjuntos principais de enfeites que eu fiz. Para colar o acrílico eu uso a cola branca de scrapbook mesmo, um pouquinho de cola na peça, coloco no papel e vejam que eu sempre pressiono um pouquinho com o dedo ali, que é para ter aquela pressão e o tempo para a cola secar. E assim o nosso layout ficou pronto, mais uma história registrada, fotos guardadas num processo muito divertido e leve. E aí, gostaram? Tem gente que adora fazer junto comigo durante o evento, durante a aula. Tem gente que assiste para fazer com calma depois, ou vai pausando o vídeo, fazendo junto comigo. E depois dessas aulas, das lives, muitas pessoas vieram me perguntar, interessadas em mais aulas, em continuar a fazer parte dessa comunidade e se inscrever para o My Story Club. E agora chegou a hora de contar para vocês o que é o My Story Club. O My Story Club é o lugar onde as pessoas que amam e fazem scrap precisam estar. É a comunidade para você aprender, trocar ideias, mostrar seus projetos, ter criatividade, exatamente o que você viveu e conheceu durante essa semana. E onde tudo isso acontece? Na plataforma do clube. Aquele site que eu mostrei no começo da aula, onde tinha ali as aulas, de ferramentas, de técnicas, é ali que é a plataforma online do My Story Club. Uma plataforma que é um cardápio de aulas organizadas por temas, como vocês viram, aula lá de layout, embalagem. E o melhor de tudo é que não é mais um curso, é um cardápio, igual de um restaurante, que você escolhe o tipo de projeto que quer e segue ali por ele. No My Story Club você não precisa fazer tudo, seguir uma ordem. Sabe na época da escola que a gente tinha que aprender ali todas as matérias para passar de ano, mesmo aquelas que a gente não se identificava? No clube não tem isso, não tem essa sequência. Você escolhe o caminho que quer seguir, vai na sua velocidade, no seu tempo, não se sente pressionada, atrasada por não acompanhar a turma. Vocês viram que dá até para buscar, o assunto que está precisando, tipo um Google do Scrap. As aulas elas são gravadas e editadas com diversos temas, projetos variados. Tem a lista de material, a foto do projeto. Hoje eu vou liberar para vocês o arquivo com a foto e a lista de material do projeto do My Story Week, que é exatamente o material que todas as aulas do My Story Club têm. São aulas objetivas, direto ao ponto, apresentando o projeto e com o passo a passo. E você pode pausar, voltar, assistir quantas vezes quiser.
exatamente como vocês viram aqui, com a câmera na minha mão ali, fazendo tudo, explicando. Então aquela falta de tempo que você achava que ia te atrapalhar, você vai aproveitar muito mais o tempo que você tem para fazer Scrap. A gente tem também encontros ao vivo online pelo Zoom, todos os meses. Eu ensino, você faz junto comigo, tem a interação entre os membros. E se você não conseguir assistir, pode ver depois, porque fica gravado e postado lá na plataforma. Mas o legal é que você tem uma hora marcada para fazer Scrap, para trocar ideia com a comunidade, tirar dúvidas ao vivo. É como um compromisso com você mesma para dedicar ali um tempinho para relaxar, bater papo, tirar dúvidas ao vivo, tipo aquele encontro com as amigas mesmo. Tem um momento da aula que é para isso, é assim que a gente se sente. É gente de toda parte presente para conversar, trocar ideia, é muito legal. Tem também a área das comunidades na plataforma, que é onde você compartilha seus projetos, tem interação com outros membros, recebe sugestão, você pode ir lá clicar em curtir, comentar nos projetos, é muito legal para você se inspirar junto com gente que gosta do que você gosta. A comunidade é super ativa, participa, sugere aulas, faz pedidos, é muito bacana. Tem também os printables exclusivos que as clubbers adoram. É um arquivo digital novo todos os meses, prontinho para imprimir e usar quantas vezes você quiser nos seus projetos. E tem também aulas de projetos de inspiração com esse material na plataforma, assim como aconteceu aqui no My Story Week. A gente já tem temas muito bacanas programados para o ano e muita coisa que já está lá na plataforma. Então, se você de repente não tem material ainda, essa desculpa acabou. A gente tem também desafios, sorteios, vocês estão participando do sorteio aqui do evento e estão vendo como anima, como estimula a gente. E tem desafios que estimulam você a mostrar seu trabalho, sempre de uma forma muito leve para a gente curtir juntas, tem sorteio, tem prêmio. E isso ajuda a seguir em frente no seu caminho, terminar seus álbuns e se divertir no processo. A plataforma do clube tem um sistema de gamificação, de jogo mesmo. Tudo que você faz na plataforma, seja assistir uma aula, colocar um comentário, postar um projeto, vale pontos. E você vai passando de nível, de prata, ouro, até chegar em diamante. É muito divertido e tem até certificado e presentinho que chega na sua casa pelo correio. A gente tem grupos de WhatsApp, um grupo aberto para conversa e dúvidas e um outro que é só para avisos. Você pode participar dos dois, só de um ou de nenhum, mas é uma opção, né? Receber as informações por ali, mas se você não quiser mais um grupo, não tem problema nenhum. O grupo é legal porque qualquer dúvida que você tenha, tem sempre alguma clubber ali pronta para te ajudar. Ele é focado em Scrap, a gente nem fala de política, nada disso. Eu deixo claro que é opcional, porque a gente já tem tantos grupos, então se você preferir pode ficar só no grupo de avisos, que é onde só eu escrevo e coloco ali as notícias do clube. Mas as novas aulas você recebe a notificação por e-mail, você não precisa nem procurar lá na plataforma qual foi a última aula que entrou, porque chega um aviso no seu e-mail com um link que você clica e vai direto para a aula para assistir. E tudo isso é online, você pode acessar pelo celular, notebook, iPad, é muito simples e eu estou sempre à disposição para ajudar. Na sexta-feira eu fiquei até feliz depois da live, porque a gente deu uma travada na plataforma, né? Não sei se você estava nesse dia na live, mas foi tanta gente ao mesmo tempo entrando lá para baixar os materiais que eu até abri um chamado, mas eu confesso que eu fiquei feliz de ver tanta gente gostando, participando, fazendo scrap. O nervoso que eu fiquei naquele dia se transformou em risadas depois. Porque sim, vocês já tiveram a experiência de acessar a plataforma do clube, foi onde vocês baixaram os printables, o crachá, a amarelinha, todos os conteúdos gratuitos do evento. E viram como é fácil, como é muito tranquilo. Então, se você achava que tinha dificuldade com tecnologia, não tem mais. Eu tenho alunas de 25 a 78 anos e todas elas conseguem acessar e eu tenho certeza que você vai conseguir também. Assim que você se tornar uma clubber, e é isso mesmo, todas as alunas a gente chama de clubber. Então, assim que você entrar no My Story Club, você já vai ter acesso a tudo que está lá. E já vai poder escolher o tipo de projeto, o tipo de aula que você quer ver, participar da comunidade, não precisa esperar. Sabe quando a gente compra um material de scrap e fica ali na ansiedade para receber, para usar? Então, no clube você entra e já consegue acessar na hora. Só se o pagamento for feito por boleto, aí tem que esperar compensar. Mas além de tudo isso que eu te contei, a gente tem ainda alguns bônus para você. E o primeiro deles é o curso de mini álbum. É um curso de mini álbum do zero ao avançado. São 13 técnicas de encadernação
Tem os printables para usar nesses projetos e você vai ter um passo a passo, um curso realmente completo de encadernação. E os mini álbuns você pode fazer para presentear, para vender ou para você mesma sair por aí mostrando. E eu já vi curso desse tipo por mais de R$1.000. O segundo bônus são as lives de aquecimento e as aulas do My Story Week, desse evento e das edições anteriores dos eventos My Story Week. Você vai poder rever todo o conteúdo que você gostou, tá tudo lá disponível. E um conteúdo desse do evento é praticamente um curso completo, né? Que prepara você para o Scrap. Poderia cobrar R$400 para esse curso e vai de bônus para você. A gente tem também cupons de descontos em lojas parceiras para você comprar seus materiais pelo melhor preço. Parar de falar que Scrap é caro, porque tem ali muitas opções de lojas parceiras. E aí, gostaram do My Story Club? É muito legal, né? E ainda tem algo muito especial que as clubbers amam, que é o kit de boas-vindas que você recebe na sua casa. Chega um envelopinho especial que eu mesma que preparo e é uma maneira de estar perto de vocês, presente aí com vocês. E quanto custa para se tornar uma clubber, para entrar no My Story Club? Dentro do clube tem mais de 70 aulas que já estão lá e pensando que uma aula custa em torno de R$50, só aí seriam mais de R$3.000, sem contar as aulas novas que entram todos os meses. O curso de mini álbuns com as 13 aulas e os printables custaria facilmente R$1.000. E somando isso, já chegamos a R$4.000. Mas o My Story Club não é mais um curso, é um lugar para as pessoas que amam e fazem scrapbook. É uma comunidade para você aprender, por isso as aulas, a troca de ideias, por isso a comunidade, um espaço para mostrar seus projetos, para você buscar criatividade, sempre com leveza e diversão. Tudo isso que você experimentou nessas 2 semanas nas lives e no My Story Week. Então, se você se identifica com tudo isso que eu falei, não tem motivo para ficar de fora e eu vou te ajudar a fazer parte dessa comunidade. Antes disso, deixa eu te contar alguns caminhos. A gente falou sobre caminhos nessa aula. Eu tenho alunas que entraram no clube sem ter feito nenhum projeto. Eu tenho alunas que já são experientes. Tem aquelas que compraram uma aula avulsa com material, fizeram só aquilo, né? A gente tem muitos cursos desse tipo. Também tem os conteúdos gratuitos, né? Que tem gente que só acessa esse tipo de aula gratuita. E o que acontece se você continua sempre seguindo essas aulas avulsas? Fica sempre no mesmo lugar, não tem um processo todo, uma lógica, o porquê fazer daquele jeito, não tem uma evolução, como eu mostrei na primeira aula. Lembra que eu mostrei os 3 projetos, como a gente vai evoluindo um após o outro? Quando a gente pega uma aula solta, é aquilo que a gente vai aprender. E quando chegar o próximo projeto, é quase um processo de reaprender, né? Aprender novamente para aquele novo projeto. No My Story Club, você tem a oportunidade de ter tudo que você precisa num só lugar. Aprender sobre ferramentas, materiais, técnicas e o melhor de tudo, com pessoas que amam o mesmo que você, para trocar ideias, mostrar projetos, buscar inspiração. Existem 2 maneiras de você se tornar uma clubber. A primeira é com o plano mensal, que é R$77 por mês, e a outra é o plano anual, que tem 25% de desconto para pagamento à vista, fica R$697 para 1 ano de acesso ao My Story Club. Se você quiser, você pode parcelar o valor anual, fica 12 vezes de R$ 69,70, mas isso somente com cartão de crédito. Assinando qualquer um dos planos, você tem acesso a todo o conteúdo que está na plataforma, além das novas aulas, das 3 novas aulas que entram lá todos os meses, as gravadas e ao vivo. Então, pensa comigo, se você entrar no clube, assistir uma aula só, fazer um projeto por mês, já vale um investimento. A última vez que eu abri inscrições para o My Story Club foi em julho, e eu estou abrindo agora de novo. E por que eu faço dessa forma? Porque eu gosto de acompanhar as novas clubbers. A gente tem uma aula de boas-vindas que eu chamo carinhosamente de trote das calouras, e é uma forma de acompanhar quem está chegando para que todo mundo possa aproveitar a comunidade, a plataforma da melhor maneira. É importante eu te contar que você tem 7 dias de garantia, então se você entrou, não gostou, pode sair dentro dos 7 dias e recebe seu dinheiro de volta. Mas uma vez que você saiu, só volta quando as inscrições abrirem de novo na condição que estiver rolando naquele momento. Por isso que quem é clubber não sai mais. Você tem acesso aos conteúdos enquanto for membro, como uma assinatura de TV mesmo.
E nesse momento a gente está enviando o link da inscrição nos grupos de WhatsApp, porque sim, as inscrições abrem agora. E tem mais um ponto bem importante. Para quem se inscrever até amanhã, sábado, 8 da noite, vai receber junto com o kit de boas-vindas um presente muito especial, que é o carimbo da nossa fadinha. Mas isso é só para quem se inscrever a partir de agora até sábado, amanhã, às 8 horas da noite. Clicando no link que eu vou liberar, você vai para uma página que tem todas as informações que eu te contei aqui. Os tipos de plano, forma de pagamento, valores, e aí você escolhe o plano e vai para a página de pagamento. Desse jeitinho aqui, vai abrir lá para você colocar suas informações e a forma de pagamento. Então cuidado com os dados na hora de preencher, confere se o e-mail está certinho, escolhe lá se é cartão de crédito, Pix, boleto e confirma o pagamento. E aí vai chegar no seu e-mail o acesso ao clube e a gente vai se encontrar na aula inaugural. Se você ainda não clicou para se inscrever, aproveita agora! Essa foi a última aula do My Story Week. Eu quero agradecer muito a sua participação durante o evento. Foi muito bom estar com vocês, poder mostrar o scrap de verdade, feito de maneira leve e divertida. Eu amei ver a participação de vocês, os crachás, a participação nos grupos, foi lindo! E no domingo a gente vai fazer o sorteio para quem participou. Vou reforçar as instruções lá no grupo de WhatsApp sobre isso também. O nosso grupo de WhatsApp vai ficar aberto até quarta-feira, dia 11, que é quando encerram as inscrições. E depois disso a gente vai curtir o feriado. Lá no grupo, eu e a minha equipe, a gente vai estar disponível para responder perguntas sobre o clube, sobre as inscrições, sobre os bônus, os acessos, o link de inscrição. A gente vai estar lá à disposição. Então, muito obrigada e a gente se vê lá do outro lado no My Story Club.